Bem, é com grande honra que recebemos o nosso convidado para a aula de hoje, que tratará da educação na China, né? E o nosso convidado é o professor Hai Xiutang. Minha pronúncia é Hai Guoqiang. Guoqiang é meu nome. Está me corrigindo porque eu tenho um excelente pronúncia em mandarim. O professor Hai, como vou chamá-lo mais informalmente, né? Ele é formado na Universidade da China em Engenharia Eletrônica, tendo feito o mestrado e doutorado também nessa instituição, onde iniciou sua carreira como pesquisador e professor, ainda na engenharia eletrônica ou já no âmbito da física? Comecei na engenharia eletrônica. Na engenharia eletrônica. Na China, fui professor. Posteriormente, voltou a fazer estudos doutorais em física na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, e atualmente, posteriormente, foi professor visitante da Universidade de Hong Kong e depois da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E atualmente, o professor Hai é professor do Instituto de Física da USP e dizem, né, a língua pequena, que é um dos bambambãs neste campo da física voltado à engenharia eletrônica. Mas isso é o que se diz a boca pequena aqui, né? Eu também falei que não falaria, mas vou falar que ele é o marido da professora Alessandra Arce, que vai dar toda uma ajuda e colaboração caso tenhamos alguma dificuldade no entendimento, ou o professor Hai sinta que tem alguma dificuldade em estar verbalizando as suas observações. O que eu posso estar colocando, dando as boas-vindas ao Hai, é que a nossa curiosidade por saber um pouco da China e de sua educação pode ser visualizado lá pela sala, você está lá, né? Pela sala dos colegas de Londrina, e que está entupida de gente. E aqui a nossa sala, né, conta com um ambiente quase cheio, o que é sinal de que também a curiosidade é grande em torno do nosso pouco conhecimento sobre a China, e que será o objeto de sua fala. Muito obrigado. Então, primeiro eu quero agradecer o convite do professor Zezo e me dar essa oportunidade para falar sobre a educação da China. Na verdade, eu não sou um cara na área de... Eu só fui professor, tá certo? Toda a minha carreira é estudante, professor, pesquisador. Mas sobre a turma de educação, eu acho que eu não sou um cara muito... conhece muito essa coisa, mas eu vou falar um pouco sobre o que eu sei, na verdade. Alguma história, eu acho que sobre a educação da China. Vou começar contando uma história sobre a educação da China e vou falar alguma coisa sobre a estrutura de educação na China e depois falar algumas coisas atuais, na verdade alguns números estatísticos sobre atualmente como que a educação, a escola, a universidade, como que está na China. Esse eu acho que vou falar. Então, deixa eu colocar aqui. Então, eu preparei uma transparência simples, mas eu não sei, dá para ver claro. Tá. Então, vamos. Então,
primeiro vou falar sobre a história, tá? Dá pra ler? Acho que é escola. História da educação na China, eu fiz uma pesquisa, até uma olhada, tá? Então, começou desde... Não, na verdade, esse registro primeiro diz que quando descobriu na China, por exemplo, foi, eu acho que começo do século, algumas letras mais antigas que existiam na China. A gente descobriu, na verdade, em cima de osso, em cima de uma bambu, essas coisas. E já tinha essas coisas, assim, eu acho que foi de 1500 até 2000 a.C. Esse registro. E no registro está falando na mais ou menos 2200 até 2200 anos antes de Cristo. Já existia escola na China. E tinha escola, dois tipos de escola. Uma chama, em inglês chama upper, mais para cima, e outra escola baixo, dois tipos de escola. Então a escola de baixo escola, como chama, escolinha talvez. O aluno começou a estudar aos 7 anos, entrando. Quem pode dar aula é esse tipo pessoa comum da série. E depois, chegar a 15 anos, vai entrar na escola, chama mais para cima, outro nível. E esse tipo de escola, ela só quem pode dar aula. Tem que ser tipo família real, elite, essas coisas. Esse registro de bem antiga. Essa época chama, em chinês chama Yu Shun. Aqui eu acho que não dá para dar uma pontinha. Então, a primeira linha está escrita aqui, Yu Shun. E depois, na dinastia Xia, essa época já tinha registro de verdade. Tem vários tipos de escola, já existia educação. Tá? Então, chegou na dinastia Zhou, chama. Essa eu acho que 12 séculos antes de Cristo até século 2 antes de Cristo, 250 mais nessa época antes de Cristo. Essa época tinha bastante escola já tinha, mas mais ela do imperador assim montado, do governo na verdade. Não tinha essa escola privada assim. Mas na época, estudante estudar na escola precisa dominar, diz que 6 artes. Né? Aqui em chinês chama Liu Yi. Aqui está escrito em chinês. O que é Liu Yi? Essa, primeiro chama, eu acho que tradução em português chama ritos. Né? Primeiro. Segundo é música. Terceiro, tiro de água. 4, eu acho. Eu não achei uma palavra portuguesa aqui em inglês. Charity, tá certo? É que é andar de carruagem, na verdade. E mais, quinto é caligrafia e o último é matemática. Mas eu quero falar que é esse sobre o rito. Em chinês chama Li. E esse, na verdade, não é bem como aqui explica os ritos. Na verdade, é um tipo de educação moral e educação ética. Então, esse Li é um conceito muito amplo. Na verdade, não é um tipo ritos só. Ritos talvez nem ocupar 10% sobre esse conceito. Por exemplo, na época de Confúcio, tá certo? Mais tarde, tá certo? Também Confúcio tem um conceito grande sobre essa tradução aqui, chama ritos. Eu acho que é uma palavra mais próxima com Li em chinês. Mas Li, então, que é? Por exemplo, vou te falar um exemplo. O Confúcio, um aluno dele, perguntou a ele: se existe uma regra para mim a seguir o resto da minha vida? Então, Confúcio falou: existe. Tá? Essa regra é: você não vai colocar para outras pessoas as coisas que você não escolheu para você. Esse é um conceito tipo parte do Li, tá certo? Ou ritos, tá? Aqui, entre aspas. O que é esse tipo de educação sobre comportamento em relação social, pessoal, até familiar, na verdade?
como que você vai respeitar seus pais, como que vai educar seus filhos, e como que você ser oficial, administrador, governante, como ser pessoa comum, isso tudo está dentro aqui, ritos. Música na época já tinha bastante instrumento de música. Então, pessoa educada tem que saber tocar música. Então, tiro de arco, tem várias técnicas assim. Porque a educação na época só para homem, tá certo? Mulher não faz parte, na verdade. Então, porque tinha guerra, assim, você é um homem respeitado, você tem que saber as coisas. Talvez você vai ser futuramente general, assim, tá certo? Então, mesmo ideia, você andar de carruagem, técnicas. Caligrafia, na verdade, não é só caligrafia aqui, porque tradução é caligrafia ou letra. Na verdade, literatura. Na época já existia bastante livros, assim, né? Você vai estudar, você tem que ler. Mas tem parte importante, você tem que saber escrever. Escrever na época, porque não é caneta como hoje, fácil manipular, tá certo? Letra chinesa é complicada, mas a caneta ela é pincel. Então tem um tipo de escrita, letra pequenina, como você escrever carta, qualquer coisa. Esse é treinamento. E outro, caligrafia, você escreve letra grande. Hoje em dia, quando você viu filme chinês, japonês, tem as coisas, a letra bem grande, colocar na parede, tá certo? Então, escrita importante e literatura, você tem que saber, incluindo até geografia, história. E o último é matemática. Existe cálculos, contas, tá certo? Simples, hoje a gente vê coisas simples. Você tem que estudar essas 6 artes, na verdade. E essa mais antiga, até depois evoluiu. Tem uma época, aqui, eu acho que eu traduzi aqui, chama Sem Escola do Pensamento. Essa época, na verdade, segunda metade de dinastia Zhou, mais ou menos 700 anos antes de Cristo até 200 anos antes de Cristo. Essa época formou bastante filósofos, bastante ideia, filosofia, prática. Então, ela tem bastante esse discurso livre, assim. Essa época tem uma história específica, na verdade. China, na época, existiu uns mais ou menos 20 países. Tive guerra, assim, separou. Ela, na dinastia Zhou, primeira metade é uma dinastia, tá certo? Segunda metade, então, essa época chama, eu não achei uma tradução bem, mas em inglês chama Spring Autumn. E primavera e outono. E aqui é Warring State, esse período de estado de guerra, na verdade. Essa época, durante uns 500 anos, China dividiu mais ou menos 20 países. Embora tinha um imperador, dinastia Zhou, lá em cima. O pessoal ainda reconhecia. Mas, na verdade, no final desapareceu. Dividiu uns 20 países, mas tem 7 países mais potentes, 7 potências, na verdade. Talvez igual hoje é G7, não sei. Então, esse país dominava a China. Dividia, tinha guerra, tinha esse conflito. Então, na época, devido a esse estado, essa situação específica, então tinha bastante filósofos servindo para um rei, outro rei, transferindo um país para outro. Então, na época, bem ativa. Então, na época, tem uma grande expansão de cultural e intelectual, tá certo? Então, também bastante filósofo famoso e até hoje, essa época, filosofia tudo, está formado nessa época, está uma profundamente influência para a cultura chinesa. Até hoje, e a gente usa bastante essa palavra de alguém falou na época, a ideia.